Deus. E cada um desses ares, eu quero que a gente preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. Bom, vamos lá? Primeiro, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Tá? Olha só, a hipocrisia dos fariseus, da religião dos fariseus, e aqui eu acho que cabe a gente lembrar que o farisaísmo ele brota nesse período entre Malaquias e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, vamos por assim dizer, né, como uma religião e um partido político, era tanto religião quanto partido político, extremamente poderoso nos tempos de Jesus. Tá? E o objetivo deles era guardar a lei de Moisés, a fé e fogo. O problema é que eles criaram leis em cima da lei de Moisés que tornava a religião praticamente impossível de ser praticada. E aí o que Jesus ele coloca? Ele coloca o seguinte: o que vocês fazem fecha a porta do reino de Deus para as pessoas. Vocês não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrarem. Ou seja, a religião, ao invés de aproximar as pessoas de Deus ou da vontade de Deus, afastava as pessoas de Deus. Afastava as pessoas do reino de Deus. Era até mesmo que isso, olha como isso é perigoso. Quando a religião, na verdade, afasta as pessoas daquilo que é a vontade de Deus, ao invés de aproximá-las. Como que eles faziam isso? Eles faziam isso através de regras extremamente rígidas, onde as pessoas diziam é praticamente impossível servir a Deus se depender dessas regras e essas normas. Quantas religiões a gente conhece, onde essas regras elas afastam as pessoas de Deus, da verdade de Deus? Por quê? Porque as pessoas elas entendem assim: se eu estou seguindo regras e normas, então eu estou fazendo a vontade de Deus. O que acontece quando essas pessoas se afastam dessas religiões? Cai no mundo. Cai no mundo, no mundão, queridos. Linara tinha, ainda tem, não deixou de ser amiga, mas tinha duas amigas, elas eram irmãs, que frequentavam uma dessas igrejas bem radicais que tem por aí, bem radicais. E seguiram a letra, a norma da letra. Tipo, no vestir, no cabelo, tudo mais. Uma dessas meninas saiu da igreja, porque, sei lá, caiu um pecado com o namorado, alguma coisa assim. Nunca mais voltou para Cristo. Porque na cabeça dela não há perdão para essa pessoa. Na verdade, queridos, nunca houve conhecimento do Evangelho. Nunca. Porém, queridos, nos nossos dias, há um efeito reverso que é extremamente perigoso. Sabe qual é? De um evangelho que não leva as pessoas a uma vida de real entendimento de quem é Deus e de quem nós somos. Por exemplo, pessoas que estão ali frequentando determinadas igrejas e acham que pode compactuar vida de qualquer jeito, vidas totalmente livres, sem regras, sem
porque esses pecadores estão debaixo da sua ira. Mas aí vem falsas religiões e acaricia pecadores, porque elas querem membros, e acaricia pessoas com a vida toda torta, porque elas querem membros. Fecha o reino de Deus para essas pessoas, porque essas pessoas vão perder por completo a oportunidade de verdadeiramente se converterem a Jesus e de se arrepender de seus pecados. Sem arrependimento, não há coisa. A mensagem do Evangelho sempre foi arrepender-vos e dizer de novo o Evangelho. Então, uma característica, uma marca da falsa religiosidade é esse fechar o reino de Deus com os homens. Fecha o reino de Deus. Continue. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrerei juízo muito mais severo. Muito mais severo. Sabe o que eles faziam? Eles eram profissionais da religião. Eles descobriram que uma mulher havia ficado viúva, eles iam lá visitar essa mulher. Chegando lá, eles começaram a orar pela vida dessa mulher. Porém, gente, a oração de um fariseu não era gratuita. Ele começava a orar, ligava cada 5 minutos da oração. Sei lá, 5 minutos de oração, 1 denário. 10 minutos, 2 denários. 15 minutos, 3 denários, que era um dia de trabalho de um preparador daquela época. Então ele dizia: olha, eu sou um profissional da religião, e para eu estar aqui na casa da senhora orando, eu preciso receber, porque eu vivo disso, eu vivo da minha religião. Então ele começava a orar, e para isso ele fazia orações longas, para receber mais. E aí Jesus fala para eles: sofrerei juízo muito mais severo. Muito mais. Por que isso? Porque por trás desse ato que parecia tão piedoso, havia um intuito no coração de explorar a fé daquelas viúvas pobres. Não é isso que a gente está acontecendo hoje em dia, queridos. O que Jesus está denunciando aqui, há mais de 2000 anos atrás, queridos, é exatamente o que nós vemos acontecer hoje em dia. Pessoas que estão explorando a fé dos outros. Pessoas que estão se aproveitando dos momentos de fragilidade humana para explorar a fé dos outros, arrancar aquilo que os outros talvez nem tenham. Sei de pessoas que já foram nessas falsas religiões por aí. Perderam a geladeira, o fogão que tinha, perderam, deram carro. De vez em quando tem gente movendo processo contra determinadas religiões aí, tentando reaver os bens que foram dados, casas, imóveis, gente explorando a fé dos outros. Era juízo. Terceiro, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélyto, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é a ideia aqui, queridos? É que os fariseus eram evangelistas, missionários. Jesus está dizendo: vocês trabalham mesmo, se for preciso, vocês vão aí além mar, vocês para fazer o quê? Um prosélito. Sabe o que é a ideia de um prosélito? É porque assim, ó, o fariseu queria que o gentio, ou seja, que ele não era judeu, se tornasse judaizante, ou seja, praticante da religião dele. Para isso, era necessário circuncidar, e para isso eles trabalhavam muito. Eles iam na casa dos gentios, eles evangelizavam os gentios. Olha,
Eles têm templo aqui, vocês têm normal, não? Eles têm templo aqui ou não? Tem. Tem? Tem. Antigamente era lá no Sebastião. Tá lá no Sebastião. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Lá na última rua. Sigam o exemplo deles. Em que sentido? No sentido de que eles evangelizam. Eles estão ensinando ele. A nossa crítica é ao ele, mas que eles são um exemplo de que eles não perdem tempo. Nesse sentido, apesar que eles fazem isso com motivações erradas e equivocadas. Mas, queridos, eles estão ali, evangelizando, eles estão ali batendo de porta em porta, eles estão ali ensinando o erro deles. Eles estão ensinando, eles estão fazendo o exemplo. Nós vamos fazer isso. E nesse ponto aí, a gente precisava copiá-los. Né? Aí nós precisávamos ser mais proativos, no sentido de gastar tempo para levar outras pessoas. Nós temos a verdade, queridos. Entenda, eu não estou dizendo só a igreja presbiteriana é a verdade da igreja que contém a verdade, não. Estou dizendo isso, vocês sabem disso. Tem muita igreja verdadeira, muita Assembleia de Deus boa, batista, metodista, tem muita igreja boa por aí. Há igrejas talvez não sejam nem essas mais tradicionais, a igreja do Calvário, a igreja do pastor Paulo Júnior, e tantas outras igrejas boas, verdadeiras. Mas entenda, nós temos uma verdade transformadora para anunciar para as pessoas, Jesus Cristo. Mas a gente precisa dispor o coração. Vai evangelizar, cara. Você está aqui, você está sozinho em paz, né? Está sozinho. Sebo nas canelas. Ó, Bíblia de parte do braço, visita um, visita outro, fala, vem aqui falar de Jesus. Quero te convidar para você aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. E vai para outra casa, visita primeiro seus amigos, suas amigas, fala assim, quero te convidar para ir na igreja no domingo, e não largue do pé desse povo. É isso, queridos. É isso. Então, esse exemplo nós temos que ter. Mas sabe o que vai acontecer? É nem lembrar da saudade dos filhos, né? Vai ficar lá. Nossa, agora, trabalhar por ele. Isso é para todos nós, queridos. Todos nós trabalhar por reino o tempo todo anunciando Cristo Jesus para a vida das pessoas. Mas vamos lá. Ai de vós, versículo 16, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santificou? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, ou por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, eu vou emendar dois ais aqui. Escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e o café. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir a queda. Guias cegos, iguais no espírito, em polícia.
santuário do que do santuário em si. Depois diz, insensato sede, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Que eles diziam isso. Você tem que jurar pela oferta. Porque estavam de olho na oferta, no ouro. E ele diz, cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão muito mais interessados no ouro, vocês estão muito mais interessados na oferta, porque o coração de vocês está nessas coisas. E aí, queridos, observe, no versículo 23, Jesus vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do heno e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devides, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ora, naquela época, queridos, todo mundo tinha no quintal uma plantação de hortaliças. E eles mediam aquilo assim, ó, na regra. 10% é de Deus. E Jesus, ele aprova isso. Tá certo. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quais são as outras coisas que eles estavam omitindo? Eles estavam omitindo a fé, a justiça e a misericórdia na lei. Ou seja, Jesus está condenando aqui aquelas atitudes que são extremamente legalistas, mas que não são fundamentos do Evangelho. Presta atenção. Não poder cortar cabelo em algumas religiões, não poder fazer determinadas coisas em determinados dias da semana, no sábado, por exemplo, que é algo de guarda, poder comer determinados tipos de carne de porco. Quem? Adventista, né? Os pessoas que eu acho que um homem, né? E tantas outras leis que existem por aí, né? Na religiosidade. Prestem atenção, eu me lembro uma vez de um camarada que começou a frequentar a nossa igreja que a gente morava em Fronteira. Eu fiquei chocado com o legalismo dele, porque ele chegou na igreja e ele era visitante, ele tinha vindo de Goiânia, e ele começou a apontar todos os defeitos do nosso culto, horários, letras do Data Show, que assim, não estava do jeito que ele achava que deveria estar, som alto, e bateria, e isso, aquilo. Meu Deus do céu. Não disse é legalismo. Legalismo. Só toma muito cuidado. Porque é isso que Jesus está condenando aqui dos fariseus e dos escribas. O legalismo. O legalismo de ficar olhando indústrias e a vida da humanidade. Legalismo. Eu tinha um primo, ele já é falecido, um cara extremamente legalista. Extremamente legalista. Para ele, a igreja não servia, sabia? Ele se dizia presbiteriano, não, eu sou presbiteriano. Ele não serviu. Ou o som estava muito alto, ou o pastor pregava assim, assado, não serviu para ele. E o resultado foi trágico. Ele já é falecido. Mas esposa e filhos longe de Deus. Todos os filhos estão longe de Deus. Todos os filhos não conhecem a Jesus. E eles nasceram dentro da igreja, mas o legalismo dos pais impediram eles de conhecer a Jesus. Legalismo. Crítica. Tentou criticando a igreja. Você tem, né? Vamos lá, vamos simplesmente encerrar. Versículo 25, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Eles tinham esse ritual, eles lavavam o copo
religião, o judaísmo, que existe até hoje, né? Existe até hoje. O judaísmo existe até nos dias de hoje, né? E dentro do judaísmo havia partido religioso dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que, durante esses dias de Cristo, era a maior representação dentro do judaísmo. Eles acreditavam nas normas e nas regras que conduziam a vida dos judaizantes. Entendeu? Então, não, entenda, judeu é raça. Judaísmo é a religião praticada pelos judeus. Beleza? Então, judeus ou hebreus, né? Você também pode chamar de hebreus, né? Os hebreus praticavam o judaísmo. O judaísmo tem sacrifícios, circuncisão, guarda de dias, calendário judaico, festas judaicas e tudo mais. Ok? Então, aí as duas coisas se misturam. Povo e religião caminhavam juntos. Tá? E aí, no meio disso, surge o movimento dos fariseus e dos escribas, tá? Que eram representantes do judaísmo dos dias de Jesus. Tá? Havia, como eu falei aqui da outra vez, fariseus sinceros, como por exemplo Nicodemos, foi ter com Jesus, né? Perguntando, mestre, que farei para ganhar a vida eterna? Né? Então havia fariseus sinceros. Paulo, por exemplo, era um fariseu. Era um fariseu que zelava pela religião farisaica, do judaísmo. Né? Então, por isso que Paulo perseguiu cristãos. Seria como hoje? Sim, as religiões. Olha, os fariseus foram grande, digamos assim, foi grande, a religião que batia de frente com Cristo. Entendeu? Então, foi a religião que perseguiu cristãos, foi a religião, não, o partido, né? Dentro do judaísmo que perseguiu cristãos, foi o partido dentro do judaísmo que perseguiu Jesus. Né? Então, não sei quem no Brasil hoje seria, por exemplo, eu vejo essas religiões, Cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, como representantes do farisaísmo nos nossos dias. Entendeu? Eles representam muito fielmente a religião do farisaísmo. Há todo um aspecto externo de uma religião, né? Mas muitos erros embutidos no meio da religiosidade desse pessoal. Por isso que a gente os denomina de falsa